Então você não teria, não doaria óvulos? Não, não doaria. Nem pra uma família conhecida e tal? Não, de jeito nenhum. Era pra ter acontecido do jeito que era pra ter acontecido. Não aconteceu, agora eu assumo os meus B.O.s. Eu tive mãe e pai afetivo, eu gostaria de ter 10 vezes mais se eu pudesse. Não, eu assumo meus Você não B.O.s. queria ter várias mães e pais que amassem você, não? Sim, eu conheço pessoas que têm pais e mães afetivos e que são, extremamente gratos, porque Porra, é uma velho. escolha a mais, né? Tipo assim, o filho natural, ele pode não ter sido uma escolha, mas o afetivo sempre foi uma Se escolha. você fosse geneticamente filho de uma mulher e tivesse vindo da barriga de outra e amamentado na outra, as duas são suas mães, não é isso? Nossa, eu seria muito confusa. Não, as duas são sua mãe. As duas, uma ama de leite é uma coisa que existe há milhares de anos, porra. Uma me ama de leite concebe. é uma relação sagrada, porra. Eu ia demorar uns 3 anos pra entender Mas isso. sempre existiu ama de leite ou não? Sim. Uma mulher que a mãe às vezes não tinha leite ou morreu, não é isso? E a outra, Porque você tá. bebeu do meu sangue, não é isso ou não? Entendi, O quê? sim, Ou não? sim, entendi. E em qual dessas quê? 3 que eu entraria? Tá vendo como é O que confuso? você Eu não quiser. vou fazer, não. O que você quiser. Agora, se você tivesse óvulo congelado, era só meter bronca lá e deixar a mulher ficar metralhada, como as atrizes de Bollywood Mas fazem, não é isso ou não? O processo, Mas a questão não, é o essa, por processo de exemplo, eu congelamento de gostaria de óvulos ter- é muito Você queria engravidar? Ah, hoje não mais. Mas se você engravidasse, tivesse ter tido 2, 3 filhos, você concorda que você estaria muito mais metralhada do que hoje ou não? Eu estaria acabada, eu estaria Então, cansada, eu não teria joelho, Não é teria melhor você cabelo. pagar $2.000 pra botar a mulher, já tá arregaçada, já pariu 2 ou 3, não é isso ou não? Ser pai não é só ter isso, ser pai é todo um processo. Não, também. Não, você pode também adotar. Não é uma Beleza. coisa assim, Não. você quer gestar na sua barriga, você quer Mas você tá concorda vendo que todo o educar, processo. Você concorda que Você existem quer- pessoas que precisam de óvulo? E tem barriga, Não, tem útero, não concordo. precisa de óvulo ou não? Concordo. Você doaria então? Não. Nunca doaria? Não, porque tem um monte de gente que precisa de um monte de coisa e eu não doaria. É isso, o brother lá do Telegram, como é o nome dele? Já tem 122 filhos, não é isso? Lá da Rússia, Não, lá. como é o nome do brother? Como é o nome dele, rapaz? O cara tem 122 filhos. Ele começou pagando um contrato de coparentalidade, ele pagava pra mulheres que ele queria reproduzir, engravidar. Aí depois ele começou a doar, e agora ele tá cobrando, tá vendendo gala, não é isso? Meu Deus do céu. Como é o nome do cara, Porra, rapaz? da onde que é esse cara? Pavlov, como é o nome do cara, o dono do Telegram? O dono lá do Telegram? Não sei não. O dono do Telegram... Eu não gravei com o nome dele que diz que faz a mesma coisa? Com o nome dele? O Ryan, que diz que quer engravidar O 20 Ryan mulheres dos assim. Santos? O Ryan dos Ryan diz Santos? que quer engravidar, que ele quer pegar, espalhar mesmo o negócio, por que ele favor. quer ter filho com várias mulheres top, vários tipos de filho, né? Isso espalhado pra Esse garantir, não é Ryan isso? é bem doido, O né? quê? Eu vi que você esteve com ele agora semana passada, não foi? 2 Foi lá em semanas Portugal. atrás? Foi lá em Portugal. O Ryan Obrigada, Santos. gente. Você teve com ele? É isso, mas, por exemplo, se você tiver uma mulher dentro de casa, é mais fácil convencer ela de você vender a gala do que você ter filho natural com 10 mulheres, não é isso ou não? Sim. Olha, eu vou te falar que eu vi o Renato fazendo isso com as pessoas, né, quando eu tava de fora, eu falava, não Isso deve o ser quê? tão difícil. mas é difícil pra caramba, que na hora ele fala rápido, você pensa, você fala, o que eu falo agora, o que eu falo agora? Você não doaria óvulo pra uma família Não, conhecida não doaria, sua não, precisando de um não, óvulo, não doaria, velho? não doaria. Não Você doaria. tem irmãos, não? Tenho, 6, 5. Então, um monte de candidato aí são mais novos. Não, e pra mim são os meus Sobrinha filhos já criados, adulta? eu sou a mais velha. Pronto, acabou, então. Pra Você mim já são meus adotou? filhos Você já criados. adotou? São Não, pessoas que, exato, inclusive, têm o mesmo- eu botei um pra estudar fora, Não botei tem mais outro pra laço de sangue trabalhar. com você que seu filho teria, que só é Não, metade seu, exatamente, ou não? exato, não, eu sinto isso com os meus irmãos pra caramba. Sou muito próxima. São germanos, do mesmo pai e da mesma mãe. Não, só eu do meu pai e da minha mãe. O resto todo mundo. Ah, então fora. pronto. Então seu filho ia ser mais você, então. A Não. tia tem um carinho como filho, assim, mas não é a mesma coisa. Não sei. Não. Olha, minha mãe afetiva não tem nada genético meu. Não é. Você não. Não é. eu- A minha mãe genética não tem muito afetivo. Exatamente, mãe, te amo. exatamente. Não tem nada a ver. Você genética. A paternidade, as relações, elas têm que ser voluntárias. Pra ser uma Exato. coisa livre, pra ser uma coisa limpa, ela não pode ser violenta, não pode ser imposta. bicho. O amor é Renato, eu convivência, concordo mano. com Amor você é nesse convivência. ponto. Quanto Mas mais você quando- convive, maior amor é você cria escolha filho. e convivência e escolha, não é isso ou não? Quando é Você genético. pode escolher não querer, não é isso ou não? Você concorda comigo ou não? O quê? Quando é genético e quando tem afeto, o laço é muito mais forte. Não. É inegável. Não, é eu não muito sei. mais. Não. Pô, quem tem afetivo, beleza. É, ué. legal. Quem é só genético, não, às vezes o cara é afetivo, tem mais. Mas quando o cara tem os dois, é muito mais forte. Não. É muito mais forte. Eu duvido que meu filho vai ter um pai que ame ele mais do que eu. Eu duvido. Você vê seu Não pai tem e sua como mãe, você né? medir isso, Você Gabriel. vê Você é quanto louco? Seu pai e sua mãe dele, mas seus avós. né? Exato. Não tem como medir amor, não, velho. Exato. Lógico que tem. Nesse Não, ponto tem, não Robertinho. tem. Seus filhos nunca vão ter um pai que ama eles mais do que Não você. tem como medir isso. Tá, no seu caso, então. No meu tem. Então, Não beleza, tem, não tem. beleza. Você ama mais Eu seu não filho. vou te convencer do Você contrário. ama seu filho mais. Não. Mas você ama. Você ama seu filho mais do que eu amo o meu? Não tem como saber quem ama mais o filho se eu amo mais o Isso meu não tá no filho do coração que de ninguém. você. Isso não Eu tá no sei- coração eu de não sei ninguém. Se você ama sua filha mais do que eu amo meu filho.
Entendeu? Não tem Até como porque não é um saber. indicador objetivo, né? Imagina alguém que... E aí tá, entenda O que isso. mais tem é pai genético que estupra Não. o filho, mata a porra toda. Isso, não, imagine que eu morra e alguém comece a criar meus filhos e dê pra eles tudo que eu dei com a mesma intensidade, com o mesmo Ou mais. carinho. Esse cara mais. amou meu filho mais do que eu mesmo, porque Exato. ele nem tinha essa responsabilidade e fez da mesma forma que eu. Talvez esse cara amou meu filho mais do que eu. Não tem como você imaginar isso. Ô, Lara, como que você lida com esse lado espiritual seu? Eu não tenho um lado Você espiritual. não tem. Não Essa tem. caixinha você não... Não tenho. Graças a Deus. Graças a Eu Deus já eu vi tô... você falar. Você não tem esse... Aí você reconhece essa- que existe uma coisa que não é esse mundo físico, não é isso? Você Então- reconhece que existe uma coisa psicológica, que existem eu camadas. não me reconheço como agnóstica. Porque eu não reconheço que existe algo que eu Nada. não sei. Você pode existir ou não? Eu estou pronta... Isso, eu tô pronta pra me curvar às evidências. 100%. Se você estiver aberta, vai aparecer. Amém. É. Você tá aberta? Tô sempre. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Se ele Muito mais aparecer numa perguntas. sessão dessa aí, você vai ter um papo Então, bom com ele, não é isso? Então, aí que tá. É porque precisa aparecer de um ponto de vista de um crivo metodológico aceito por todo mundo, Não, né? depende, né? Depende da conversa que você tiver com ele, não é isso? Não, aí que tá. Não, uma experiência pessoal não faz de uma coisa uma verdade. Rapaz, depende da experiência pessoal. Então, eu imagino... Depende da Não, experiência às pessoal. vezes você Do ponto pode- de vista objetivo, não interessa o que eu viver, interessa o que acontece. Não, uma experiência pessoal pode revelar verdades universais. Por exemplo, vamos dizer que Deus aparece pra você e tem uma conversa com você revelando coisas que você gostaria que fossem reveladas e diz assim, olha, você quer que eu prove que eu existo? Vai em tal lugar, faça tal coisa que vai acontecer isso. Sinais mesmo de coisas físicas que acontecem. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Existem várias pessoas na história da humanidade pediram sinais físicos a Deus e ele... Você já foi em Portugal? No do galo lá, você já viu? Não, nunca fui. Isso em Portugal todo lugar tem um galo. Tem um galo de Barcelos, né? Isso que o galo é o Deus impossível. Tinha um cara que tava fazendo o caminho de Santiago e foi acusado e ia ser condenado à morte, né? Isso? E ele pede a Deus que mate ele antes do dia seguinte, pra que ele não morra como um vagabundo. A oração dele não era pra ser inocentado nem fugir, era pra morrer antes da condenação, né? Isso? A humildade do cara, né? Pô, Isso, eu já vi essa Porque história não do caramba. morra como um vagabundo. Tipo assim, é uma humildade da porra, né? Isso não me mate, por favor, me mate. Aí Jesus aparece no sonho e diz assim, olha, você tava numa missão em meu nome, não é isso? Então eu vou segurar a sua. Você vai dizer ao julgador que vai aparecer um sinal incontroverso do meu poder e da sua inocência. Aí ele conversa com o padre que não precisa de extremoção nunca, ele não vai morrer. Que basta ele apresentar ele ao juiz, o juiz não tinha interesse de ouvir ele, tava fazendo uma refeição e tal. E a história diz que o cara disse assim, fala o que você quiser, que você é um homem morto, eu tô comendo, não vou nem olhar pra você. O cara fala assim, em nome de Jesus, eu recebi uma mensagem de Jesus em sonho, que afirmava que na hora que eu afirmasse a minha inocência, ia haver um sinal incontroverso da intervenção divina e da minha inocência. A galera deu risada e a galinha assada na mesa regenerou e cantou. Isso não significa, o galo não significa que eles acreditam que aconteceu isso, mas que nosso Deus, o Deus do impossível, pode tudo, inclusive fazer uma galinha regenerada assar. Existem tipo, um montão de relatos de pessoas. Não, pior que cantar é tipo uma galinha assada viver, não é isso? Nascer pena e ela levantar, não é isso ou não? Tipo, voltar a galinha assada dos miúdos, a porra toda, não é isso? Tipo assim, existem coisas extraordinárias. Tem pessoas que veem um milagre a cada nascer do sol, tem pessoas que veem milagre a cada casamento, tem pessoas que veem milagre no nascimento, e tem pessoas que precisam de milagres fisicamente extraordinários, né? E tem pessoas que querem... Sim, porque eu vivi 11 anos na igreja, eu trabalhei na igreja, eu preguei. Pois é. Eu estudei teologia. Então, eu vi isso acontecer. É que eu sei que isso não representa uma evidência. Uma coisa que eu vivi não representa uma evidência para todos. Se uma galinha assada regenerar e cantar, se você visse isso acontecer, não vai... Não, pra mim Em não. nome de Jesus, eu disse que a Agora, galinha se assada- galinhas Jesus- assadas passassem a cantar, normalmente, se fosse possível Não. de provar aqui, Não, ali, lá e acolá, Deus dizia a sim. você, olha, você vai em tal lugar, tal hora, e pode dizer isso, que é porra... Eu posso estar simplesmente sugestionado. Não, mas Eu posso você sim, simplesmente mas sugestionado. nesse caso não foi uma pessoa que viu a galinha assada cantar. Foram dezenas, não é isso ou não? Foi uma galera, não é isso ou não? Mas uma galera pode se juntar e inventar essa história também. Pode ser um né? hipnose coletivo. coletiva. É um Sim. surto É, coletivo. pode ser coletivo. simplesmente também Isso. uma hipnose Só que coletiva. quanto mais pessoas, a chance disso acontecer é menor, não é isso? É. Ou não? É isso. Você pode pedir sinais e os sinais vão ser dados. Mas se você ficar buscando uma explicação mais complexa do que a realidade, você tá indo contra a navalha de Ocrã. Você tem que estar aberto a receber o que... Se você não tiver aberto Mas a eu receber, posso você não vai também receber nada, não é simplesmente, isso ou não? eu posso O quê? simplesmente também estar super em paz com esse assunto como tô. Também, pode. Claro, você vai claro. receber o que você tiver Claro. aberto a receber. É isso. Se você tiver de boa não precisar, você Eu não não tô- precisa, não é isso, isso eu não. não tô buscando Mas o nada. fato de você- mudanças espirituais, elas não são nem necessariamente fatos específicos para você uma galinha cantar. É só simplesmente uma aceitação. Eu passei por um momento e hoje eu sinto que existe, porque é sobre sentir. A É minha- sobre a fé mesmo. Não, você teve É 11 que anos a na minha- igreja, a minha você tem uma única- você teve 11 experiência, anos na né? igreja, No você tem mínimo. toda a chave. Você, em poucas palavras, se você mudar de ideia daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, você entrega e acabou. A qualquer momento que você quiser, não é A isso ou minha não? única é isso. preocupação hoje
é fazer o bem ao próximo. Não, e você é só. Você é tá só no que eu foco. Em ser útil e servir. Isso. É Então, só. você se sente autossuficiente. Se algum dia você achar que a sua força não é o suficiente, você sabe as palavras que você vai chamar que outra pra entregar, não é isso? Acabou. É isso. Ou não? Qualquer coisa eu conheço o caminho, né? Exatamente, você conhece o caminho pra caramba, não é isso ou não? É isso, conheço bem. Mas você colocou isso como um objetivo de vida, assim, fazer bem ao próximo? Ah, esse é o meu objetivo de vida, com certeza. Não coloquei, não. Eu aprendi isso. Acho que aprendi isso no cristianismo desde cedo. E o capitalismo, você lucra. E no capitalismo, o capitalismo, exatamente, o liberalismo e o capitalismo são a melhor forma de fazer bem ao outro. Os vagabundos ganham dinheiro violentando e roubando os próximos, né? E se matando os próximos. É por isso que eu digo sistema de cooperação. É por isso que eu faço questão de cada vez que eu apareço, tem mais chance de eu ser sequestrado, minha família sequestrada até a morte. Cada vez que eu fico lá, mas é cada pessoa, cada família que aceita o Bitcoin, lembra daquele negócio ali? Enriqueceu, ele passa a dar mais, quando o cara enriquece através do mérito, ele passa a valorizar mais a liberdade, mais o mérito. Cada pessoa que é perseguida, ele passa a valorizar mais a liberdade individual. É isso. Cada pessoa que você vai fazendo, olha, existe uma coisa chamada Bitcoin. Você não precisa soltar fogos na frente do STF. Você não precisa protestar, não vai adiantar merda nenhuma. Acabou a eleição, não é isso? Cada pessoa que entende que a salvação é individual, não é coletiva, é mais uma pessoa mais útil, mais rica, mais livre, menos violenta em toda a sociedade. Exato. Você tem consciência disso, Lara, que assim, suas seguidoras a partir de hoje podem comprar esse discurso do Bitcoin, né? Que vai ser algo. Mas é mais uma ferramenta. Que vai ajudar Isso elas. É mais uma ferramenta. Mas você tem noção da responsabilidade que você tá jogando sobre você a partir do momento que você vai na mídia e fala, eu tenho Bitcoin? Não, eu tenho noção de que eu falo com adultos e que adultos são 100% responsáveis pelo que eles fazem. Mas nem é sobre isso, igual o Renato falou aqui. Ela não recomendou compra. Ela não disse que ela comprava mesa, não. Exatamente. A partir do momento que você fala, eu tenho Bitcoin, sim, você pode ser sequestrado, você pode ser roubado. É engraçado que a partir do momento que eu falo, eu como salada e essa preocupação de todo mundo comer bastante salada não existe. Não, né? e eu fumo DMT. Tá entendendo onde eu vou querer? Eu fumo DMT e aí agora vai todo mundo. Eu usei ketamina. Eu usei ketamina e... Não tem condição. Responde sim. Agora eu tô falando na questão de te expor pessoalmente. Você como pessoa. Independente disso, igual, ela já não tem asset. O Renato tem essa preocupação. O Renato falou, a gente não tem que falar que tem Bitcoin. Quem fala que tem Bitcoin vai ser perseguido lá na frente. Ela não faz diferença. Porque ela já é uma pessoa que tem asset alto, ela já tem uma renda alta, isso não faz diferença. Se ela comprou Bitcoin ou só Magnificent Seven, é relevante. O problema é um cara como eu, que tem um salário de 10 mil reais, que entra na cadeia. Ela entra na cadeia, ela vai subir favela igual eu faço ou não? Você entendeu o que eu tô dizendo ou não? Mas uma coisa é você ter um patrimônio alto declarado, outra coisa é você ter um patrimônio alto em Bitcoin. Que alguém pode pegar e falar assim, ó, põe a chave aqui agora. Você sabe que isso acontece. Ela pode não ter acesso. Inclusive, ela pode ter uma placa dessa com 12 palavras em um imóvel. E eu não tenho entendido a placa e eu não sabia nem usar. Imóveis diferentes, você não me leva em tal lugar. Se o cara me pegar aqui agora, eu só tenho como dar os 2 milhões de satoshi do cara pra acessar o meu Bitcoin. Eu tenho que ir em 2 imóveis diferentes e o cara me manter vivo, porque se ele me matar no processo, ele não vai saber no final se a peça é verdadeira. A gente vai ter que ir na polícia, a gente vai ter que ir na fazenda, a gente vai ter que ir não sei onde, né? Isso se ele me matar no processo, ele não vai saber se é verdade. O trabalhão que vai dar esse cara nem vai querer. Tem empresas, inclusive, que você entra, que faz multisig com time lock pra você. Demora 6 meses pra você mesmo mover seu dinheiro. Você move o número de meses que você quiser. Se você quiser deixar legado pros seus filhos, você pode deixar que uma placa só vai ser movimentada quando ele tiver 18 anos. Eu já ouvi falar pra você ter autocustódia de verdade, você tem que acessar seu Bitcoin sem precisar de uma wallet, coisa do tipo. É isso, o ideal. Você sabe fazer desse jeito? É isso, sim. O ideal, o domínio soberano que o pessoal considerava no passado, é você rodar seu próprio nó. Toda vez que você está usando um serviço de terceiro, você está confiando em algum grau do cara. O problema é que na hora que você transmite uma transação assinada, ele não tem como fazer nada além de transmitir aquela transação. O máximo que ele pode fazer é atrasar ou não mandar. A transação assinada não tem como lhe roubar. Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Se você fizer o que tá no curso ali, você já tá seguro de não ser roubado. Você não é soberano porque não é você que tá jogando na rede. Você tá fazendo... Exatamente. Não entendeu o que eu tô dizendo? Você entende que você não tem soberania nesse ponto. Se você não sabe mas se eu mandar e o cara não mandar, eu vou mandar pelo outro 2 minutos depois. Eu tenho 10 opções ali, não entendeu o que eu tô dizendo? A única preocupação... Inclusive, eu tenho amigos que rodam nó que eu vou pedir pro brother mandar pra mim. Eu tenho pelo menos 15 pessoas no meu grupo ali. Quem tá rodando nó agora, os serviços pararam de funcionar, não é isso? E manda pelo SMS pro cara a transação, não é isso? Boa. Ou não? Boa. A única preocupação real que a gente tem é um computador quântico suficientemente potente pra acabar com tudo? Já vi falar isso, hein? Boa. Já vi falar sobre isso. Essa é a única preocupação que a gente tem? Tem várias preocupações, né? Isso acho que é a maior preocupação. Mas a grande preocupação da gente, na minha opinião, é uma pandemia de verdade, que mate um percentual alto da população e a sociedade colapse, não é isso? Tá. Ou um evento MIAC, né? Tipo, aquela de massa coronal, que a energia elétrica para de funcionar no mundo e aí mais de 90% das pessoas morreriam, né? Acho que isso é uma preocupação maior do que o computador quântico, não é isso? Tá.
Eu acho que colapso civilizacional, tipo, uma epidemia de verdade, que matasse 1-2% da população por mês, as pessoas iam continuar em cidades, o policial, o bombeiro, o médico ia continuar ir pro hospital, pegar a família dele e sumir. Acabava a sociedade no mundo, não é isso ou não? Uma doença que fosse marginalmente pior do que a gripe espanhola, porque a Covid só matou velho. A gripe espanhola só matava as pessoas de 12 a 20 e poucos anos, não é isso? Quanto mais novo, mais morria, não é isso? Aí a conversa era outra, não é isso ou não? E o impacto social é diferente, não é isso ou não? Uma doença que mate as crianças, os adolescentes, jovens é totalmente diferente, não é isso ou não? Louco, porque você dizer, foda-se, eu não vou trabalhar minha pica, não é isso ou não? O quê? Não. Eu acho que a maior ameaça é essa. Existem várias soluções para ameaça quântica. Tem pessoas que alegam, inclusive, que o SHA-256 é quantum resistance, que nem isso não vai fazer diferença nenhuma. Hoje, a maioria dos caras que entendem muito mais do que eu de criptografia dizem que a computação quântica só ameaça endereços antigos e usados. Mesmo assim, podia despencar o preço, né? Porque iam ter que mudar, o cara que a galera que faz endereço, que deixou dinheiro endereço usado ia cair. A questão é que é o seguinte, os tipos de endereço de Bitcoin já avançaram 4 vezes. Os primeiros endereços a ser quebrados vão ser os mais modernos, centenas de vezes mais seguros ou os antigos? Os antigos. Na hora que acontecer um negócio desse, quem vai se lascar é o cara que não tá se atualizando há 10 anos, não é isso? E vai aumentar ou diminuir a pressão pra vir endereços novos ainda mais modernos? Vai aumentar. Pois é. Seleção natural, 1 milhão de anos, não é isso? Boa. Sempre pode aparecer uma doença que mataria todos os humanos. Sempre pode aparecer uma doença que mataria todos os humanos, não é isso? Sempre, ou não. Sempre podia ter vindo um meteoro que fizesse com a gente o que fez com os dinossauros, não é isso? Sempre pode acontecer isso. Mas eu ainda sempre acreditei no Skynet. Vamos ler o superchat?